Olá, bom dia, muito prazer. Meu nome é Renata Amaral, sou pré-candidata à presidência da OAB do Distrito Federal e a gente tem como principal proposta devolver a ordem de volta a você, que assim como nós, está sempre no corre do dia a dia. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena, yeah. E eu pensando que valia a pena. O problema é que meu rap não combina com o seu sistema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca. Então eu e meu Fusca estamos hoje aqui para a gente começar essa conversa com uma convidada muito especial, doutora Mayra Mandelli. Bom dia, doutora Mayra. Bom dia, Renata. Tudo bom? Prazer te ter aqui conosco. Eu queria te apresentar, mas eu prefiro que você se apresente falando um pouco de si para nós. Quem é a Mayra Mandelli? Então, meu nome é Mayra Mandelli Lorenzoni Romeira, mas eu sou conhecida como Mayra Mandelli. Sou advogada, 18 anos, tenho 44 anos, sou mãe de gêmeos, vegetariana. E a minha primeira atuação profissional foi bem interessante porque na verdade, foi no consultivo do Programa Federal de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte. Era assessora jurídica, né, do programa, depois coordenadora. E a gente trabalhava numa perspectiva de interdisciplinaridade junto com as áreas da psicologia e da assistência social. E isso para mim foi muito importante para desconstruir muito daquilo que eu tinha construído na universidade, né? E foi muito, muito interessante. E depois, como eu quase não gosto de treta, eu fui trabalhar no extinto Ministério da Cultura, infelizmente, com prestação de contas da Lei Rouanet. Nossa! Mas sem nunca abandonar a advocacia, especialmente nas áreas de família e sucessão. Hoje você está nessa área, né? Na área de família e de sucessões. Sim. E você está trabalhando de dentro de casa, Mayra? Como funciona? Você está com escritório próprio? Então, foi muito complicado, muito complexo. E na verdade, eu quase abandonei a advocacia, para ser bem sincera. Porque sem perspectiva nenhuma, nos primeiros meses do ano passado, aquele perrengue, precisando equilibrar, né, vida pessoal com criança dentro de casa. As crianças em casa, né, Mayra? 2. Quantos anos tem seus meninos? 6 anos. É perto da idade da tua, da né? A minha tá com 5. Você entende mais ou menos a energia que é, né? No ambiente trancado, fechado. Sim. E assim, foi enlouquecedor. E aí, somando-se a falta de perspectiva, a falta de apoio, né? Isso que assim, eu ainda tenho um marido, né? Que me auxilia. Eu fico pensando assim, imagina quem é mãe solo, trancada, dentro de casa com as crianças enlouquecidas, sem ter o que fazer, e como vai trabalhar? É muito complicado, porque a gente trabalha com a cabeça, né? A gente precisa raciocinar, para isso precisa do mínimo de silêncio. Você está falando, eu estou aqui revivendo umas dores, né? Que assim, revivendo, digo, em 2020, continuo vivendo a mesma coisa agora em 2021, que assim, às vezes o que a gente precisa é só um silêncio, né? Porque você começa a ler a peça, você tem um recurso para fazer, você lê o primeiro parágrafo, lê o segundo, lê o terceiro, aí entra, mãe, tô com fome, acabou, aí você tem que voltar para o início. Então, algo que você fazia em meia hora, 40 minutos, você precisa miseravelmente de umas 3 horas para conseguir fazer, com certeza, com muitas interrupções. Quando não tem as aparições especiais, né? Eu quando tinha assim, audiência mesmo, eu realmente, assim, lá em casa era inviabilizado, sabe? Eu tinha que sair mesmo e ir pro escritório, né, na parceria, porque não tinha condição mesmo. E aí eu fico refletindo, isso porque a gente tem um ambiente onde trabalhar. Sim. A gente tinha os recursos tecnológicos. E era essa dificuldade toda. Eu fico imaginando, e aquela galera que nem isso não tinha? E os nossos colegas que nem disso tinham? Porque eu não me recordo, assim, posso estar enganada, mas eu não me recordo de nenhuma linha de crédito, de nada que tenha sido feito para poder ajudar o pessoal que só trabalhava nos fóruns, por exemplo. O fórum fechou.
Isso é uma coisa que eu queria abordar contigo. Você muito bem colocou, os fóruns fecharam, a gente, né, tem os nossos privilégios, o local de trabalhar em casa, acesso à tecnologia, pessoas que podem nos ajudar. Mas exatamente isso, né? E quem não tem, né? Como é que faz, como é que se vira? Nesse ponto, nesse diapasão, eu sinto uma ausência institucional muito grave. E essa ausência da ordem, veja bem, a gente representa mais de 50% dos inscritos e inscritas, né? Então, como não ter um olhar com uma perspectiva de gênero, de forma que fossem desenvolvidas políticas para nós? Né? Para não ser um ambiente tão hostil, porque acaba sendo um ambiente hostil, porque o ambiente que não acolhe os nossos filhos não nos acolhe. Exatamente. Né? Como é que eu vou participar de uma reunião que seja, se eu não tenho aonde deixar meus filhos, por exemplo? É verdade. A minha filha voltou para a escola, ela ficou 3 meses, eu resolvi por tirá-la, porque ainda tem isso, né, Mayra? A gente está aí com um pacto coletivo pela vida, né, com as vacinas, sempre a ciência, né, nos salvando. Mayra, as crianças não estão imunizadas. Sim, não. E o vírus continua circulando. Então, assim, a vacina, você sabe que você pode pegar, você vai transmitir. Só vai amenizar, né? Então, assim, hoje em dia a gente está funcionando, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, né? A gente está funcionando há mais de 1 ano e meio virtualmente. Não é possível que essas pessoas não tenham um mínimo de consciência social, responsabilidade sanitária, de forma que a gente não entregue as nossas crianças para o vírus, porque é isso que está acontecendo. Sim. E eu acho que falta essa consciência, sabe, coletiva, como você falou, dos pais também, porque, cara, não adianta você achar que você é o super-homem, a super-mulher, que você vai aglomerar, que você vai nas chopadas, nas caloradas, não sei o quê, e que tá tudo bem, porque você tá sensibilizando alguém muito caro a você que não tem a possibilidade de estar imunizado nesse momento, que são as crianças, como você falou. Exatamente. Então, assim, é muita irresponsabilidade. E o vírus está circulando. E é vírus, gente. Vírus é mutante. É da natureza dele, ele se alterar. Exatamente. E quanto mais tempo a gente demora para fechar esse ciclo vacinal, pior é. Né? Pior é. O que me preocupa, Mayra, é que assim, isso a gente está até trabalhando, né, dentro do movimento Ordem Democrática, que você sabe, você está conosco. Sim. A gente tem lá os grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que eu tenho muito carinho é o grupo de trabalho do programa político, né? Uhum. E a gente está trabalhando algumas propostas com uma perspectiva que é muito importante e deve ser transversal, de gênero, Sim. raça Sim. e classe. Sim. Inclusive ontem, né? Ontem a gente teve oficina de construção, né? E pra gente montar, você sabe, bom, você mais do que ninguém sabe que a nossa proposta é horizontal, é de construção horizontal. Exatamente. Nada vai vir de cima pra para baixo, baixo, hierarquizado pra gente. Então, a gente quer que todos participem, né? Mas vamos lá, o que me preocupa com essa questão, notadamente da pandemia? A gente demorou muito para atingir esse espaço dentro do mundo jurídico. A gente continua, enfim, trabalhando por essa ocupação, mas hoje nós temos um número muito grande, expressivo de mulheres na advocacia. E eu acredito realmente que isso, para a construção do direito, faz uma outra diferença, porque a gente tem uma outra perspectiva. Mas o que me preocupa é o seguinte, nós termos uma instituição, termos uma OAB, que não se preocupa em desenvolver políticas efetivas para nós, porque mulheres. Não adianta nós sermos a maioria e nós não temos representatividade, né, no comando, né? Exatamente. E aí você vê que essa lógica, ela continua. Você acha que quem está lá agora na presidência vai abrir mão para uma mulher? Não, ela vai ser minha vice. É lógico, não, isso é porque tinha feito a campanha dizendo que era contra a reeleição. Né? É aquilo mais do mesmo, né? Aquela velha política que nos conduziu até aqui. Sim. Sabe? Então, assim, não deu certo. Então, a gente precisa, de fato, mudar os rumos. E, assim, a gente também já conversou sobre isso, mas é bom a gente falar para a galera que está nos ouvindo se atentar para esse ponto.
Você não tem como construir política sem dados. Você precisa conhecer a advocacia, você precisa mapear a advocacia, né? Então, assim, o que a gente vê são políticas assistencialistas, né, que não trabalham no foco do problema, realmente, né, do que precisa. Vai, Fusca! Do que precisa ser... É o corre, a gente está sempre no corre. Mas, enfim, uma outra coisa que a gente precisa necessariamente fazer é promover esse senso, né, com muita urgência, para além do que a gente já está construindo, conversando com a advocacia real, né? Sim. Que é diferente da advocacia que hoje é representada, né, pela gestão. Mas, enfim, junto da própria advocacia, essa advocacia real, construir essas propostas com base em dados. E ontem foi bem legal, porque justamente a gente estava discutindo quais os grandes problemas, né, que a gente tem que enfrentar na nossa gestão, porque, né, nós iremos estar lá. Exato. A advocacia precisa de nós, a sociedade também. E aí, um dos grandes eixos que a gente colocou exatamente foi o gênero, né? Então, caiu justamente para Tati, Letícia e eu fazendo essa discussão ontem e ficou muito legal, muito legal. Ai, sabe? que bom. Os grandes eixos das violências, da violência política, de gênero, né, dos assédios, enfim, a gente está construindo um programa muito legal e sempre pensando na transversalidade dos temas, sabe? E a gente ficando precisa... bonito pra caramba, sabe? O que acontece? Quanto tempo demorou pra gente alcançar esse espaço que nós temos hoje dentro do mundo jurídico, né? Nosso movimento, ele é muito afetivo. E desde 2018 Isso dá um quentinho no coração, né, Mayra? Eu sou muito grata por caminhar junto com vocês, com você e com essas mulheres maravilhosas e com esses homens que também aceitam estar conosco, né? Porque é muito importante ter esse espaço de troca e de discussão e de alento, porque é muito difícil, né? Sim. E Mayra, eu que queria agradecer, deixo aqui de público o meu agradecimento por ter mulheres como você que tiram o tempo que não tem para esse projeto maior e coletivo, sabe? Isso, eu acho que isso fala muito de nós. E já terminando o nosso bate-papo, eu queria, enfim, que você tentasse trazer alguma palavra de esperança, sabe? Mas fugindo daquele discurso de vala comum, de essa pegada, vai dar tudo certo, assim, calma, primeiro a gente vai ter que sobreviver e segundo, o que fazer? Como passar por isso? Como que a gente deve lidar com as nossas questões mentais? Eu estou muito preocupada com a saúde mental das mulheres advogadas, mães ou não, porque volto a dizer, o dever de cuidado é historicamente e exclusivamente atribuído a nós. Então, o que a Mayra Mandelli tem hoje para aquecer o nosso coração e para nos incentivar a seguir em frente? Eu vou dizer o seguinte, a gente não tem como não enxergar o que está acontecendo, então, às vezes, vem mesmo... não dá para ser esperançado o tempo todo, então assim, vai ter horas que a gente vai estar melhor, vai ter horas que a gente vai ter pior, deixa a terapia em dia. Deixa a terapia em dia. Eu estou recorrendo a ela, né, nesse momento, porque realmente está muito, muito complicado. Mas eu acho que é buscar, sabe? Não é ter uma esperança vã, mas eu acho que é o contrário, sabe, Rê? É buscar no desalento a nossa força da transformação. Putz, por isso que eu te amo. Porque é aquilo, sabe? Se não tá bom, se a gente tá vendo que não tá legal, vamos tirar a força daí pra gente fazer diferente, sabe? Por que ser mais do mesmo? Por que continuar fazendo a mesma coisa? Só que para isso a gente precisa encontrar os nossos pares. E é por isso que a gente está aqui, né? É por isso que o Movimento Ordem Democrática está aqui. Que a gente quer acolher essas pessoas, não é? A gente quer que elas venham conosco. E participar de uma transformação cujo time já passou faz tempo. Mayra, obrigada. Em nome da Ordem Democrática, em nome da Advocacia do Distrito Federal. Que a gente consiga, enfim, realmente fazer um programa que de fato contemple todos e todas, de forma que a gente vire um certo leading case para todas as seccionais. A gente pode fazer diferente, a advocacia merece que a gente faça diferente. E eu só quero, assim, para finalizar, dizer da minha alegria de estar caminhando contigo.
Que, cara, eu te admiro demais, Rê. Assim, do fundo do meu coração. Pra mim, você é uma, sabe, puta advogada, uma baita mulher, uma baita mãe. Obrigada. E eu me reconheço muito em você. E acho que juntas, né, nós e essas outras mulheres maravilhosas, nós temos sim a força e a vontade para fazer diferente. Eu tenho E vamos certeza junto. disso. Vamos junto. Obrigada, Mayra. Pessoal, até o nosso próximo No Corre da Advocacia. Foi uma delícia estar aqui com vocês. O problema é que meu rap não combina com o seu esquema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou toda a nossa cena. Yeah. E eu pensando que valia a pena. O problema é que meu rap não combina com o seu sistema. A sua casa grande não cabe na minha casa pequena. A tal da inveja branca roubou